diferença do despachante documentalista é o seguinte: o corretor de imóveis tem legislação própria, ele pode administrar, vender e locar imóveis e acompanhar os procedimentos das documentações. Só que a documentação ele tem que trabalhar em parceria com o despachante documentalista. Por causa de quê? Porque ele não vai ter tempo e as prerrogativas que o despachante vai ter de mexer com os serviços de cartório, de SEMA, de IBAMA, enfim, N serviços que vocês poderão prestar na área imobiliária. Hoje aconteceu até um fato interessante comigo. Tem um senhor que eu estou até com a inscrição dele aqui para estar entrando no conselho, cujo ele tem direitos adquiridos, porque ele trabalha mais de 40 anos como despachante imobiliário. Só que não havia o curso antigamente. Agora vocês estão tendo privilegiado, porque esse curso vai ser em curta duração, sendo que conversando com o Dr. Alex, o próximo curso que tiver vai ser 2 anos de despachante documentalista. Não vai dizer que vocês não vão aprender, vão aprender. Vocês vão ter aqui um professor, eu vou dar a parte histórica do despachante para vocês e algumas partes de conhecimentos. Vai ter o professor Vendrame, que ele é doutor em assunto de cartório. Vai ensinar para vocês de A a Z, a parte prática, a parte teórica. Enfim, vocês vão sair os profissionais qualificados depois que vocês tiverem aprendizado com ele. Eu já tive uma experiência muito boa com ele, que é o segundo curso. O primeiro curso nós tivemos 40 pessoas, justamente que a Caixa Econômica, dessas 40 pessoas que fizeram formação do interior, 18 já foram contratadas pela Caixa para fazer o procedimento da Caixa Fácil, que vocês sabem, e o procedimento dos documentações na parte imobiliária. Fiquei muito satisfeito dessa nova iniciativa da Caixa Econômica. A partir de ano que vem, a Caixa Econômica, já sabendo que tem um profissional qualificado pela Lei 10.612, que dá as prerrogativas do trabalho do despachante documentalista, vai exigir do Conselho que nós identificamos quem é quem. Como que nós vamos identificar? Nós vamos mandar um ofício para a Caixa Econômica. A partir do momento que os senhores terminarem o curso aqui, nós vamos fazer o seguinte: vão homologar o certificado no Conselho Regional, vão vincular o Conselho, vão ter uma carteira, vocês viram o modelo da carteira, só que essa carteira já houve uma mudança, uma carteira mais bonita, é estilo OAB que vai ser. Essa carteira vai dar prerrogativa de trabalho para vocês. Vocês vão chegar num cartório, vão se apresentar como profissional documentalista imobiliário. O cartório terá que aceitar vocês, vai ter que dar preferência e atendimento para vocês, porque vocês vão ser um profissional técnico e qualificado na área. Não vai existir mais o zangão. O papel do Conselho, o que seria o papel do Conselho? Seria o seguinte: proteger os senhores. Não é justo que os senhores sentam aqui, vão fazer o curso, vão enfrentar essa maratona, vão ser avaliados e chega o profissional sem ter registro de nada e trabalha o mesmo serviço que os senhores estão pretendendo fazer aqui. O papel do Conselho qual que será? Fiscalizar. Nós estamos criando um site em parceria com o CETEP aqui, para dar todas as informações para os senhores do andamento do Conselho. Os cursos que vão ter em breve, vale a pena fazer outros cursos também que vai ter. Nós vamos ter, em breve, nós vamos ter o curso de despachante marítimo e despachante de turismo. Voltando ao Severino, que eu falei para vocês, que eu estou até com a inscrição dele aqui, aí ele conversando comigo hoje, ele falou: doutor José Carlos, o negócio é o seguinte, eu estou querendo me inscrever ao Conselho, eu estou até com uma minuta judicial aqui que eu tenho todos os direitos adquiridos. Eu falei: não tem problema, a gente vai passar pela parte jurídica do Conselho para ver se o senhor realmente tem o direito e vão inscrever o senhor. Consultei o doutor Rodolfo Bilacqua, que é o assessor jurídico do Conselho Federal, nós temos uma sede em Brasília. Ele me informou que podia inscrever o seu Severino. Aí eu
notei interesse dele, ele era despachante de trânsito. Aí eu falei, por que o senhor tanto interesse, tanto procura? Ele falou, tanto procura o seguinte, porque quando eu fazia um documento de trânsito, eu ganhava R$50 no horário. Eu faço uma escritura hoje em dia, a menor escritura que eu tenho, eu ganho R$500 no horário. Tem diferença e muita, não tem, doutor? Eu falei, tem diferença e muita. Ele falou, pois é, basta a gente ter credibilidade do cliente e fazer o serviço correto, meu serviço não falta, porque todo serviço de certidões, de habite-se, de intermortos nos impostos que tem, vão ser tudo passado pelos senhores para poder fazer. Já eu tenho 40 alunos, tenho 40 imobiliários, 40 despachantes imobiliários espalhados pelo estado inteiro. O curso aqui no CETEP está sendo mais completo do que o outro. Atualmente, em Mato Grosso, tem muito campo de atuação, mas não tem profissional qualificado, simplesmente tem uns zangões. Eu queria também deixar aqui para o senhor, antes de começar a entrar na parte histórica da minha aula propriamente dita, deixar para o senhor o seguinte, que o profissional se faz pela condução do seu serviço. Se a pessoa fizer um serviço bom, a melhor propaganda é a propaganda de boca. Apesar que a tecnologia está mais evoluída, mas o compadre Severino pode chegar no compadre Bento e explicar para ele, ó, eu fiz serviço lá com um colega ali, com o senhor, como que é o nome do senhor? Com o senhor Roberto, nossa, ele me atendeu, resolveu todos os meus problemas, resolveu o problema de escritura, que eu pensava que ia ser uma dor de cabeça, fui só no cartório para assinar. Aí ele cobrou quanto? Você cobrou R$1.000, mas valeu a pena eu pagar para esse R$1.000, porque a execução do serviço dele foi nota 10 para mim. Então, e outra coisa que eu digo sempre, nós batalhamos muito no Conselho Federal, a partir sei que Cuiabá é uma cidade quente, Cuiabá é uma cidade muito quente, mas a vestimenta é muito importante. É o cartão de visita de vocês. Se vocês chegarem bem apresentados, para você fazer uma visita para o seu cliente, se puder, use um terno, alguma coisa para causar aquela impressão, para causar que você é que nem o status de um advogado. É um profissional, você também é um profissional. Mesma prerrogativa que o advogado tem legal, você vai ter também. Por isso que eu digo, eu sempre brigo com o pessoal, falo para o pessoal, vou visitar os escritórios, o pessoal me convida, eu falo, ó, você tem que mudar isso, muda o estilo de sua secretária, tal, porque a aparência é tudo e a capacidade também. Mas as duas são irmãs, vou te falar. Você vale a pena, você vai no escritório, então um senhor com uma gravata, não tem que usar o terno, uma gravata, tal, secretário bem vestido. Agora você entra no escritório, está com um cara com uma sandália havaiana, tranquilo, falando gíria, porque não sei o que, mano, que não sei o que, você já fica meio assim, falar, você acha que eu vou confiar e pagar R$1.000 no honorário desse tipo de pessoa? Então eu digo para os senhores, façam da sua aparência e façam da sua capacidade seu instrumento de trabalho. Terminando o curso, nós vamos mandar ofício para os senhores vão homologar o diploma no conselho, certo? Vou mandar o ofício para repartição para indicar que já tem um profissional que é legalizado na área de trabalho. E o conselho, qual que será o papel do conselho? Fiscalizar, para proteger os senhores de todos os zangões que vão entrar nos serviços dos senhores sem estar prestes à legalização. Cada estado tem um conselho. Mato Grosso do Sul tem um, Pernambuco tem outro, São Paulo tem outro. O maior conselho do Brasil é de São Paulo, que tem 1.876 inscritos. Mato Grosso tem 10 anos já. É que a lei é nova, né? Foi o último decreto do presidente Fernando Henrique, foi de 12 de dezembro de 2002, que ele assinou, foi o último conselho criado, foi o nosso, despachante documentalista. A lei é federal, certo? Nós fazemos parte da República Federativa do Brasil. É que nem um advogado.
Se a senhora resolve transferir, vamos supor, para São Paulo, a senhora vai no conselho com a carteira da senhora. Se no conselho tiver vaga, eles escrevem, a senhora aceita a transferência, se não, aguarda ter uma vaga para poder transferir. Nada é impedido da pessoa trabalhar. Único dilema que nós estamos tendo atualmente é com o despachante de trânsito, porque tem uma lei estadual que não permite a transferência de um estado para o outro. O único dilema é esse. Mas os outros, previdenciário, imobiliário, de turismo, todos permitem a transferência. A profissão de despachante documentalista é nova. O termo oficial documentalista é novo. Existia os prestadores de serviço na área. O nosso ápice começou em Portugal. Em Portugal, que foi reconhecido o primeiro despachante documentalista, que ele era servidor da coroa real. Esse servidor, o que ele fazia? É capacitado para cobrar tributos, títulos imobiliários e também fazer planejamento financeiro. Isso que o despachante na época era que nem tinha um status de ministro das finanças do governo. Aqui, Dom João baixou um decreto da administração, criando no Brasil a colônia da função do aliador devidamente localizado. Em Recife, contava com intensa atividade de despachante. Você vê como que nossa profissão é velha. Dia 7 de junho de 1809, exercida a função, tomou abrangência nacional por ato de decreto assinado, o príncipe regente do comércio. Foi definida aquela data como ofício de despachante. O que seria ofício de despachante? Seria o despachante documentalista, que mexe com documento oficial. Nós vamos trabalhar com o quê? Autarquia, com administração direta. O primeiro despachante do Brasil, que foi nomeado pelo Dom João, foi Aleixo Paz Sardinha. Em 1854, a Câmara Municipal de Bera, homologado pelo Dom Pedro II, a criação do despachantes municipais. O que seriam esses despachantes municipais? Seriam os arrecadadores de tributos do município. Principais atribuições: cobrança de imposto, legalização de imóveis. Vocês veem, desde aquela época já existia o despachante documentalista imobiliário. O despachante documentalista imobiliário foi a termo de criação para pôr ordem, porque um recebia, o outro recebia imposto daqui, o colonizador recebia, o outro recebia, e a coroa estava sem arrecadação. O que ela fez? Ela nomeou uma pessoa que fosse encarregada desse recebimento, desse tributo. O que seria o despachante oficial? Aqui, a cobrança de imposto e ligação de imóveis, estabelecimento de veículos, entre outros assuntos afetos do Estado. Também a atribuição que existe o despachante com mandato tácito. A história do despachante. É pouca história, mas é muito relevante, é muito importante o papel do despachante na sociedade. Por quê? Vamos supor, uma pessoa que não tem a possibilidade de fazer uma escritura por falta de tempo, quem que vai procurar? Um despachante documentalista imobiliário. Ele que vai dar os procedimentos totalmente para a pessoa fazer essa escritura. O que vai acontecer? Ele vai ser o grande parceiro do Estado. Enquanto o contribuinte leva uma escritura para fazer por ano, o despachante documentalista, o pequeno despachante documentalista, ele poderá levar 20, 30 escrituras para poder fazer. Isso que vai? Vai aumentar mais a arrecadação do Estado. Por isso que nós falamos que nós somos grandes parceiros dos cartórios, da SEMA, do IBAMA, que nós vamos levar serviço para eles, em troca que o profissional que somos nossa pessoa não vai ter remuneração nenhuma. Nós vamos receber a título de honorários dos nossos clientes. Eu estava conversando com o pessoal do conselho e os pessoal dos 40 formados. Nós vamos reunir com o senhor, depois de tudo localizado, nós vamos criar um código de ética
de código de ética e preço, estabelecendo um preço mínimo. Por exemplo, uma escritura pequena, honorário R$500. Se a pessoa estiver cobrando menos disso, aí a denúncia, o conselho vai ter que tomar providência, vai ter que tomar, existe um código de ética de respeito. Mas não, o mínimo é 500. Se você cobrou 1.000, 10.000, o cliente aceitou, não tem problema. Mas o mínimo que você tem que cobrar é 500. Vamos estabelecer esse código de ética de cobrança de honorários, que nem funciona na OAB. Na OAB nós podemos cobrar, por exemplo, um divórcio, R$1.000 de honorário. Não podemos cobrar nem menos, podemos cobrar mais, porque tem vezes requer certidão, alguma coisa nesse sentido, mas menos de 1.000 nós não podemos cobrar. O despachante, podemos dizer que a profissão de despachante é a atividade na qual a pessoa pretende trabalhar, atividade especificada no seu trabalho, no dia a dia. O que seria isso? Vocês, por exemplo, vocês vão ser qualificados para trabalhar na área imobiliária, não vão poder trabalhar na área de trânsito, porque o certificado que vocês vão ter, vão dar prerrogativa de trabalho para vocês na área imobiliária. O que seria essa área imobiliária? Seria documentação de cartórios, SEMA, IBDF, Intermate, todas as repartições, certidões, toda repartição que requer um documentalista na área imobiliária será o dia a dia de trabalho dos senhores. A profissão, pela pessoa promover sua própria subsistência, de encargos que pesam sobre si. Nesse sentido prático, aqui está falar o que dá de entender aqui. A soma da atividade exercida é prover sua própria subsistência de satisfazer os encargos que pesam sobre si. O que o colega falou aqui. Tem que ter uma tabela de preço para a pessoa saber. Eu não posso trabalhar sabendo que eu vou perder. Eu tenho sempre que equilibrar o meu honorário e o meu serviço. E tenho que dar valor ao meu serviço. Se um colega, por exemplo, estiver atrapalhando, cobrando menos, dá conta sobre a subsistência de vocês. Vocês têm que denunciar. Essa denúncia tem que ser feita ao conselho. E o conselho tem por obrigação de tomar providência. Isso que é. No Código de Classificação de Ocupação do Ministério do Trabalho, já existe o despachante documentalista. Já existe, já tem o código, se não me engano é código 120 e já está classificado como uma profissão regulamentada. A vantagem do documentalista em vista de outros profissionais é, por exemplo, o senhor Roberto, né? O senhor Roberto resolve fazer o curso de despachante de turismo também, para ele mexer com passaporte, naturalização de estrangeiro. Tem algum impedimento para ele? Ele que nem um médico. O médico pode ter mais de uma prerrogativa de trabalho, que nem um advogado. Pode especializar em área trabalhista, civil, criminal. Nada impede, basta ele ter a qualificação dele para poder exercer. Por isso que eu falo, o documentalista, nós estamos procurando organizar, cada um no seu lugar. O colega me perguntou se ele podia ser corretor e podia ser documentalista. Pode, desde que ele tenha a carteira do CRDD, a carteira do CRES, não tem impedimento. No estatuto não tem nenhum impedimento que fala que a pessoa possa exercer dupla função relacionada com a área. Quando existe o conselho profissional, somente tem direito ao exercício da profissão quem estiver registrado no conselho de normatização e a fiscalização profissional. O que eu falei para os senhores, o conselho tem que ser pai, tem que ter obrigação aqui de cuidar. Não é justo que os senhores façam o curso e o conselho não toma, um zangão trabalha sem estar legalizado, sem ter nada, e vai ganhar o mesmo que os senhores ganham, quer dizer, ele vai ganhar mais, porque ele não vai ter os encargos sociais para ele pagar. E os senhores vão ter, porque vão ser obrigados a montar um escritório, vão ter um funcionário. Então, nós do conselho, representando o conselho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos zelar duplamente
vamos bater duro na fiscalização. Nós estamos fazendo isso atualmente? Não estamos fazendo isso. Por quê? Por que nós não estamos fazendo isso? Pelo seguinte motivo, porque nós não temos ainda o quórum de profissional qualificado na área. Ao momento que a gente ter, por exemplo, ter o quórum de qualificado, porque nós temos 38 despachantes imobiliários e 169 despachantes de trânsito. Quando vai em assembleia, nós decidimos até fazer uma assembleia separada. Quando for a assembleia por despachante imobiliário, que tratar de assunto, inovações, Caixa Econômica, mandar um convite para nós vamos separar o dia do trânsito e o dia do despachante imobiliário. Porque o assunto do trânsito não interessa para os senhores, e nem dos senhores vão interessar para eles. Então nós estamos organizando nessa parte. Do trânsito, a fiscalização já está sendo feita. Não sei se o senhor sabe que o Detran só aceita o crachá do despachante de trânsito homologado pelo Conselho. E ele sabe quem é quem, porque nós mandamos uma lista dos que prestaram, que têm direitos adquiridos, que prestaram concurso no Conselho, como despachante de trânsito.